Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Hoje, segunda-feira, dia 15 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E antes da gente começar o nosso programa, eu quero agradecer a você que está acompanhando a mesa. Obrigado, viu? Bom, hoje a gente conversa sobre o lançamento do livro Eu, Aluno, Professor e Escritor, A História de uma História, a primeira obra do professor Azelino César de Lima. E agora eu apresento para vocês os nossos debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, Caio. É um prazer mais uma vez estar aqui. Prazer é meu. Parabenizar o professor pelo livro, pelo lançamento do livro nesse último sábado. Né? Vamos esperar que outros virão, né? Vamos ver, né? Com certeza. Compromete o professor, estar aqui não? com você também, Cristiano. E é isso aí. Bom, e o prazer é todo do Nilson. Sim, de estar aqui comigo. Brincadeira. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Caio. Tudo bem, professor, tudo Nilson. Bem. É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia. Obrigado. Bom, e agora eu apresento para vocês o nosso convidado. Como o Nilson já apresentou, a gente recebe o escritor e professor Azelino César de Lima. Prazer recebê-lo, senhor. O prazer é todo nosso, de retornar a esta casa. Comigo é a primeira vez, né? Então, para mim é uma alegria maior ainda. E quero também parabenizar já de antemão o lançamento do livro. A gente vai conversar sobre ele a partir de agora, viu? Eu agradeço muito. Obrigado, obrigado. O livro Eu, Aluno, Professor e Escritor, A História de uma História, narra a trajetória e as memórias de um professor de uma instituição federal de ensino, além dos desafios de quem escolhe o magistério como profissão. Bom, professor, eu gostaria que o senhor, a princípio, falasse de onde surgiu, né, esse primeiro contato com o magistério, quando foi que o senhor decidiu optar por essa profissão que deu, né, tanta história ao longo desses anos todos e também história suficiente para encher um livro inteiro. Muita coisa, né? Na verdade, conforme eu faço essa narração no livro, tudo foi obra de uma série de acasos, tá? Muitos acasos. Desde a minha infância, tá? Para falar sobre esses acasos, eu tenho que pegar desde quando eu era criança, tá? E que a gente morava aqui em Juiz de Fora, na década de 50. Então, onde eu fui frequentar a minha primeira escola, o antigo ginásio Bicalho, né? Enfim. Mas depois nós tivemos que mudar daqui de Juiz de Fora, assim, de uma forma muito, muito brusca. Aconteceram alguns fatos que estão narrados aqui no livro, que fez com que meu pai e a minha mãe, a minha família, tivesse que mudar daqui de Juiz de Fora. Eu posso até explicar, se você quiser. Está narrado aqui no livro. Sim, mas precisa guardar uma surpresinha para o leitor também, né? É, Vero. Mas... E o senhor e a sua família mudou para onde na época? Então, num determinado momento, o meu pai teve que vender tudo que ele tinha aqui em Juiz de Fora e nós mudamos para Belo Horizonte. Mas nós não estávamos fugindo da justiça, não. Depois é que eu fui saber, já na década de 70, que a minha mãe me contou a história do porquê. Né? Ou seja, eu já tinha mais de 20 anos quando eu fiquei sabendo exatamente os detalhes. Eu acho que a gente não espera 20 anos, né, para essa história inteira. Mas o senhor não vai deixar a gente curioso. O senhor não vai deixar a gente curioso, então, para saber essa história. É o seguinte, o meu pai tinha uma coisa que era paradoxal nele. Por que eu falo que é paradoxal? Porque ele era representante da Singer, máquina de costura. Máquina de costura Singer. A Singer era uma companhia americana e ele era representante. Não só ele era representante, como ele também comprava essas máquinas e alugava. Ele foi um dos primeiros a fazer esse tipo de comércio, né, de aluguel.
Tá? Então, na época, na década de 50, ele tinha mais de 200 máquinas de costuras alugadas e para a qual ele dava manutenção a essas máquinas. Tá vendo? Enfim. E qual é o paradoxo? O paradoxo é porque, e eu não sabia, só vim saber disso em 70, ele era comunista de carteirinha. Olha só. Ele era comunista de carteirinha. Ele perigoso falar isso hoje em dia, né? Ele estava inscrito no Partido Comunista, não é? Então, de certa forma, estava um pouco fugindo ou saindo daquela situação um pouco é por isso que eu falo que era um paradoxo, né? Ele é funcionário de uma empresa americana, mas está escrito... Sim. Enfim, aí, segundo narração da minha mãe, posteriormente, vieram 3 senhores da minha casa e falaram que ele tinha que ir embora porque ele estava na mira da polícia do Getúlio. Tá certo? E, para quem não conheceu, a polícia do Getúlio, eles eram bem diferentes, sabe? À frente dela havia o Filinto Miller, muito conhecido, né? E ele que capitaneava essa polícia do Getúlio aí, mas uma boa parte dessa polícia eles eram milicianos, tá certo? Pelo que me foi narrado. Eram milicianos e eles faziam e acontecia mesmo, tá? E então, para ele não entrar numa situação dessa natureza, teve que vender tudo, negócio, e nós mudamos para Belo Horizonte, para BH. E fomos para Belo Horizonte, e lá ele comprou um bar na Floresta, no bairro Floresta, lá em Belo Horizonte, colocou no nome do meu irmão, e ele não podia aparecer, colocou no nome do meu irmão, e daí para frente nós fomos vivendo ali, né? A minha mãe, ela era uma enfermeira, uma das primeiras enfermeiras formadas no Ananeri, no Rio de Janeiro. E ela trabalhava na época era IAPC, IAPTEC, eram os IAPCs, né, na época. E ela acabou conseguindo uma transferência para Belo Horizonte e ela foi trabalhar lá no IAPC lá de Belo Horizonte, se não me falha a memória, na Rua Tupinambás, ali naquela redondeza ali do centro de Belo Horizonte. E assim, nós passamos a viver em BH, em Belo Horizonte. E aí nós fomos reconstruindo a nossa vida, não é? A nossa vida, tá certo? O senhor pode contar daqui a pouquinho a continuação dessa história? A gente vai fazer a primeira pausa do programa de hoje. Já voltamos, tá? É rapidinho.